Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Qual Business, o seu quadro semanal que fala sobre líderes, empreendedores e empresários. E hoje, um grande conhecido nosso de Guaíra e toda a região, Denir Ferreira dos Santos, o Denir Barulho. Mas como atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, vamos começar com a tua esposa, a digníssima Maria Ângela. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, Flávio. E a gente sabe da sua audiência. Tá muito importante eu estar aqui hoje. E essa semana eu recebi um convite de escolha, de ser a empreendedora, Denir? Empreendedora do ano de 2025. Empreendedora do ano de 2025. Então foi uma surpresa para mim, porque nessa cidade de Guaíra, tantas mulheres, eu fui escolhida. Estou muito feliz. Já venho com essa notícia boa aqui hoje para vocês. Mas sinto lhe dizer que a gente nem fica surpreso. Porque você é sinônimo de garra, sinônimo de sucesso. Você é referência não só para as mulheres do nosso município e região, mas para todos os homens como uma exímia vendedora, Uma pessoa ali que a gente não vê assim, muita gente... A gente percebe que pessoas que chegam no objetivo, depois ela esmorece e fala assim, bom, já cheguei... Já tá bom, já formei meus filhos, já deixei aí um legado, mas você não, Você não para, Da onde que vem essa renovação? Essa renovação, porque se renova, Isso. Eu acho assim que, na realidade, é Deus mesmo que me dá essa energia positiva e eu não fico olhando na minha idade, sabe? Eu vou levando como se eu tivesse 18 anos. Eu encontro tempo pra tudo, Agora tá faltando um tempinho pra mim fazer academia, mas com certeza no próximo ano eu vou entrar também. Porque o Denir já voltou. O Denir já voltou, já abriu as portas pra minha cabeça também agir nesse lado aí. Eu sempre pensava assim, mas não vai dar tempo. Agora eu tô vendo que tá abrindo tantas academias aí às 5 horas da manhã e vai até às 10, Uhum. E eu já não sou de dormir muito mesmo, então... Vai ficar fácil. Vai ficar fácil. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não dormi a noite inteira, hoje eu tô quebrada. Eu falei, nossa, eu acordo 3 horas da manhã todo dia e custo dormir de novo. Mas eu acho que a cabeça do empreendedor, do empresário, não para, Não para. Não para. Fica muito elétrica, Uma coisa que o Denir não só, eu falo assim, mais rico é o homem que tem uma grande família do seu lado, independente de conta bancária, o que seja, E eu tenho certeza, não resta dúvida, que ele acertou, quando te escolheu para ser esposa. Por quê? Você conheceu o Denir quando ele não tinha nada, Verdade. O Denir de engraxate a ser um grande empresário e ter 17 lojas. Denir, seu nome é sinônimo de visão empreendedora, Quando você olha para trás, o que mais você olha para aquele menino e consegue falar assim, eu venci? É um momento que a gente para refletir e a gente consegue visualizar lá atrás direitinho quando a gente sonhava em prosperar, independente da condição que a gente estava, independente de morar no bairro ou na fazenda quando a gente morava. Meu pai trabalhava de meieiro, que eles chamavam de meieiro, E aquilo ali, sempre eu colocava na minha cabeça que eu gostaria de trabalhar com vendas. Eu sempre fui apaixonado por vendas. E isso aí foi me trazendo alguns tipos de ensinamentos, de dicas. Minha mãe, ela foi minha mentora, minha primeira mentora, a Aparecida de Jesus Furquim dos Santos. Ela comprou essa caixa de engraxate para mim e ela não me deu a caixa de engraxate. Ela não me deu a caixa de engraxate e nem deu as graxas, as tintas, as escovas. Ele falou, tô te vendendo. Então você tem que pagar por ela. Você vai trabalhar, vai comprar os equipamentos, os materiais e depois você vai me pagando aos poucos. E assim ela fez, ela me ensinou já as noções de administração desde o começo, porque até mesmo uma taxa administrativa do que eu fazia, ela falava, essa parte é Deus estar te ajudando a administrar seus negócios. E pode ser uma pergunta óbvia, mas até o óbvio precisa ser perguntado, Você é guairense?
Sou goirense, nascido na fazenda ali na beira do Rio Grande, né? Dos pais do menininho, né? Menininho Pugliese. A gente nasceu daquela região ali do Matão, daquelas regiões ali. E o pessoal conta que onde a gente, naquela época, enterrava os umbigos, né? E no lugar onde foi enterrado, acho que hoje tem mais de 30 metros de água de profundidade, porque ali os rios se encontraram, né? E formou ali aquele local ali cheio de água. E em qual momento, né, dessa caminhada sua como engraxate, você percebeu que seria a porta de entrada, né, o primeiro degrau para ter uma grande história, né? E falar um pouquinho dessa trajetória, né, de engraxate, uma trajetória profissional, depois de engraxate que veio. Então, quando eu comecei como engraxate, eu comecei lá na Bom Jesus da Lapa, naquela pracinha. Escolhi um poste lá que tinha uma luz que ela ficava iluminada até 8, 9, 10 horas da noite na posição estratégica. E ali comecei a engraxar, comecei a conquistar os clientes. Os clientes às vezes me esperavam. Ali tinha concorrência, tinha 3, 4, 5, 6 garotos também trabalhando de engraxate. E ali a gente começou a conquistar os clientes começaram a falar, olha, eu te aguardo, eu vou aqui no bar tomar uma cerveja ou tomar uma guaraná até você terminar do seu cliente, aí depois eu volto aqui pra gente fazer com você. Eu quero fazer com você. Então aquilo ali foi me criando uma expectativa de que realmente eu conseguia agradar o cliente, conquistar desde aquela época. E aí, Flávio, as coisas foram crescendo, né? A gente já começou a ter uma clientela maior. Cheguei até a pegar um garoto para me auxiliar, comprei outra caixa de engraxate, pagava comissão para ele. E então, quando a minha mãe percebeu que eu estava crescendo nesse ambiente, falou, Denir, você tem que usar essa habilidade, você tem que usar esse conhecimento seu para outras coisas, né? Claro que não é nada contra trabalhar de engraxate, mas você pode trabalhar numa venda, você pode trabalhar em algum armazém. Aí eu passei a trabalhar no armazém. Ali eu gostava de vender as coisas, eu sempre colocava um produto agregando ao outro. O dono do armazém, o senhor Daniel Bordonal, ele falava, gente, como é que você consegue, né, oferecer outros produtos? Essa pessoa só veio aqui para comprar um quilo de feijão, alguma coisa, e ali eu falava, mas o senhor não vai levar isso, não vai levar aquilo? E então aquilo ali, o pessoal foi vendo essa habilidade que eu tinha. E essas lições, acredito eu, lá do início ali, ainda na sua adolescência, você levou essa mentalidade para o barulho, porque dificilmente a pessoa hoje, ela entra no barulho e sai só com a camiseta. Aí tem um perfume. Tem o perfume, tem a calça, tem a cueca, tem a meia. Não tá precisando de nada, né? Mais nada. E o calçado? Você vai ficar assim, vai ficar bonito na roupa e o calçado não vai. Verdade. Aí a gente lembra ainda da outra loja de móveis, né? E o celular, lá também vai ter. Olha a visão, isso aí. Não é? Uhum. Quem vê a Mariângela hoje com toda essa soltura, essa dinâmica... quando ela começou comigo, ela era professora, né? Estava dando aula no Enoque para garotos de, acho que é primeira, segunda série, né? Isso. E aí eu falei, Mariângela, não, você que fez eu abrir essa loja, que eu era gerente das Pernambucanas. Isso, a gente deu um grande salto, né? Deu um grande salto. Peraí, vamos voltar um pouco, para eu não perder nada. Depois da mercearia do Bordonal, como é que foi? Aí eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Nossa, mas só quem trabalhava... Hoje ainda sim, Brasil, mas Banco do Brasil, Caixa, era só quem despontava mesmo. Eu estava na 6ª para a 7ª série, estava na 6ª no final. Era indicação, não era? Era indicação do nome da escola e depois você fazia um concurso interno. Não era entre vários garotos que participavam da escolha, de cada escola, aí eles levavam... Era lá para fazer uma provinha interna e aqueles que se saíam melhores da prova interna que eram escolhidos pelo Banco do Brasil. Então eu comecei como menor aprendiz em serviços gerais no Banco do Brasil, né? No ano de 1900
aproximadamente 77, 78. Naquela época lá eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. E quando que vocês se conheceram e como? Essa história é grande. Foi numa quermesse. Não, na realidade foi no casamento da Paulina, né? Paulina Fischer e o A Musa. Paulina e o Musa. Mas aí você estava trabalhando já no banco? Como é que foi Não, a fase? já tava nas Pernambucanas. Já tava porque Eu depois... passei pela Carol, depois da Carol, eu entrei nas Pernambucanas. A Carol era uma cooperativa de agricultores. Que idade, que mais ou tinha menos, que você tinha? Era a Pernambucanas, eu estava com 23 anos. 23 anos. E 18. 18. Aham. Que a gente namorou um ano e pouquinho, já casou. 19 anos eu casei com 19 anos. E quando que foi essa abertura da loja? Porque você falou, né, sobre ela que motivou a abrir a loja. Como é que foi Sim. isso? É porque Deixa eu só ele foi contar uma gerente. curiosidade como você falou, como é que a gente conheceu. Então, naquela época, tinha as quermesses e tinha os correios elegantes. Lá na Paulina, a gente só ficou olhando de longe, um pro outro e tal. Eu acho que eu não mereço tudo isso, não. Antigamente. Fiquei na minha. Passando na paquera. Aí depois, Flávio, quando na época eu frequentava a igreja católica, né? E eu participava de trabalhar lá. Os eventos que a igreja fazia. De garçom das quermesses. E eu vi ela lá na quermesse. Falei, opa, é aquela daquele dia. Deixa eu mandar um correio elegante para ela. E convidei ela para ir lá no banco da praça, lá em frente à igreja, que eu queria bater um papo com ela. E ela mandou um correio de volta falando, então vamos. Falei, olha que bom, né? Parece que vai dar samba. Eu não mereci isso tudo, mas... Já que, né? Então, vamos que vamos. Aí, quanto tempo eu dei pra você responder se você queria me namorar, Mari? Nossa, eu te dou 3 minutos. Nossa! Já... Você vê como é que o empreendedor, né? Ele é apressado, né? O que te impede, né? Aquela pergunta. Ele é ansioso. O que te impede? Já que estamos aqui, que você tem aí 3 minutos para me responder se você quer me namorar ou não. E, para surpresa agradável, ela respondeu que sim. O homem decidido, Homem decidido, rapidinho. Com 6 meses já começou a comprar os móveis. Nossa! E você lembra onde você comprou os móveis? Você lembra? Eu comprei nas Pernambucanas. Trabalhava lá, né? Trabalhava lá, na época vendia móveis. E comprei um no Irmãos Cato. Aqui em Bahia já teve uma loja muito famosa. Os Irmãos Cato. Era o Irmãos Cato, Farid Cury. Móveis São Lázaro. Que eram lojas... Móveis São Lázaro, que eram as lojas aqui da própria cidade. E também tinha Brasimac, Pernambucanas. Outras lojas que também trabalhavam com eletrodomésticos. E a gente falando sobre a abertura do Albarulho, né? Uhum. Desde o início já chamava Albarulho? Foi desde o início. É sempre esse nome. Sempre esse nome. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar nas Pernambucanas, eu tive uma carreira bem fulminante, né? Fulminante no sentido, assim, de crescer nas Pernambucanas. Eu trabalhei 8 anos nas Pernambucanas. Crescimento. Porque as metas eram sempre batidas, né? A gente batia as metas. E aí o gerente enxergava a possibilidade de eu me tornar também um gerente ou um auditor da empresa. Fui selecionado para ir para São Paulo. Lá passei no teste de dinâmica de grupo, psicológico. Depois passei por 9 meses estagiando lá em São Paulo. Isso, a gente já era casado. Aí já era casado. Aham. Né? E ele, tipo assim, o aniversário dele era dia 20, no outro dia ele tinha que ir pra São Paulo. Um dia antes, né? Isso. Peraí, falando em aniversário dia 20, como é que é? Seu aniversário é? Dia 20 de outubro agora, segunda-feira. Uhum. Ah, sim. Já tá próximo. E nós casamos no dia 17 de outubro. Lá em casa todo mundo tem a ver com 17 ou 20. Eu e a Mariane casamos dia 17 de outubro, a Bruna e o Danilo 17 de outubro, a Bárbara e o Luiz Felipe 16 de outubro. E agora o nosso neto Augusto nasceu no dia 16 de outubro. 16 de outubro também. Dá para fazer uma festa só, não precisa, já economiza muita coisa. Economiza muita coisa, né? Até a viagem, quem mora longe. Verdade. Eu tenho uma dúvida, inclusive eu estou muito recente, né, no mundo do empreendedorismo, né? Dá para contar certinho com a data do início do podcast, então é 1 ano e 10 meses, né?
Eu tô igual uma esponja, absorvendo tudo que eu posso sobre esse mundo aí do empreendedorismo. E uma coisa que fica muito na minha cabeça é se o empreendedor, ele já nasce pronto, ele já nasce empreendedor, ou isso pode ser aprendido. E aqui já tenho mais ou menos uma visão. Temos uma pessoa que já nasceu empreendedora e você, a vocação é professora, mas aprendeu muito bem. Isso que eu tô chutando a resposta. O que vocês podem me falar? Eu acho que a gente aprende todo dia, porque o comércio muda muito. Muito, muito, muito. A gente está há 33 anos no comércio aberto, né? Porque eu já vendia roupa também em casa antes disso, né? Tanto que a minha história é assim. A primeira calça jeans que eu comprei foi porque eu vendia manga na porta da escola. E a minha mãe costurava muito e eu gostava de roupa pronta. Então, eu queria uma calça jeans. E a família era grande. Nós somos 6 irmãos. E naquela época eu morava na fazenda, era bem difícil, sabe? Aí mais pra frente a gente mudou pra cidade e na casa que eu morava tinha 2 pés de manga. Aí eu pegava essas mangas. Já achou uma saída pra. E vendia na porta da escola para meus amigos, todo mundo que passava. A manga acabava. E tinha que ser à vista, né? Porque. Era tudo à vista. Aí a manga acabava, voltava, apanhava mais, voltava. A casa era 2 quarteirão, morava na 16. E na hora que a gente vai pegando dinheiro na mão, você fala, nossa, eu vou fazer mais, né? Isso. Entusiasmo pra gente. É uma energia positiva. Então, a respeito de quando a gente iniciou o nosso trabalho, foi em 92. Então, logo eu me tornei gerente, mudamos para Presidente Bernardes, que é uma cidade que fica a 430 quilômetros aqui da cidade de Guaíra, lá na região de Prudente, quase ali na divisa entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, né? E eu me tornei gerente lá, as coisas estavam prosperando, ganhei transferência para ir para Tupã. Só que aí surgiu um ponto aqui na cidade de Guaíra e a Maria Ângela era muito apegada à família, eu também sempre fui muito apegado à minha família. E a gente morando distante. Naquela época não tinha comunicação como a gente tem hoje. Você faz uma chamada de vídeo, você fala, né, meia hora, 1 hora, né, mata a saudade. Naquela época não existia celular, não existia comunicação quase. Nem telefone em casa não tinha. Não, verdade. A gente ia na rua, nos orelhão, escolhia o domingo à noite, que era mais barato, que a ligação era melhor. Na época ela fazia o 21, como diz o outro na época. Ali a gente ligava para a mãe dela, ligava para minha mãe e conversava. Então aquilo ali foi uma vida difícil, mas a gente começou a prosperar. Logo compramos um carro, depois a gente já começou a fazer umas economias. E é isso, quando surgiu essa transferência das pernambucanas, também surgiu um ponto aqui em Guaíra que era do finado Antônio Quitada. Antônio Quitada é um dono sorveteiro que a família dele tem sorvetes ali na 5 até hoje, né? Em frente à praça. Na época ele tinha ali em frente às Pernambucanas. Era uma sorveteria que ele tinha ali. Como ele mudou de local, ele vendeu o ponto para nós compramos e começou a pagar o aluguel lá sem abrir nada, porque eu continuava nas Pernambucanas. Aí quando surgiu a transferência para Tupã, a Mari... Eu fui em São Paulo, assinei a documentação que a gente ia ser gerente em Tupã. Cheguei em casa, a Maria Ângela destemperou a chorar. Falei, não, então nós vamos mudar de novo, né? Eu estava pensando que a gente ia vir para Guaíra. Falei, bom, então... E já tinha filhos? Tinha. A Bruna. Tinha a Bruna que tinha 2 anos de idade. A Bruna nasceu em Guaíra, mas na época que a gente estava em Bernardes. A Maria Ângela, quando estava grávida, ela veio para ganhar o neném aqui em Guaíra. Verdade, Doutor Paulo. A Bruna nasceu guairense porque veio aqui para ganhar o neném. E daí nós fomos embora com 5 dias, né? Mas tinha algum propósito? Você falou assim, não, eu quero que minha filha nasça em Guaíra, alguma coisa desse tipo? É porque a gente confiava mais no médico aqui. O médico, a mãe, né? A família toda a aqui, sogra, né? Tudo aqui, né? Então, pelo menos os primeiros dias, a irmã dela, a Cleusa, então ela teve mais confiança de vir para cá. Entendi. Aí ela veio,
acho que uma semana antes, mais ou menos. Né? Foi. Aí, quando estava faltando uns 2 dias para ela ganhar o neném, eu também vim para cá, para acompanhar o nascimento. E ainda voltaram para lá. Aí, Aham, poucos dias voltamos depois, pra lá. já estava E quando foi que ficou definitivo aqui? 1992. Foi em 92, quando então surgiu esse ponto, a gente adquiriu. E para a gente abrir o ponto, lá em Bernardes e daquela região, tem várias lojas que se chamam Ao Barulho. Era de um amigo meu lá, que se chama Valdir. Ele é vivo até hoje. Aí eu falei, Valdir, eu tô querendo abrir uma loja em Guaíra, né? Que eu tô saindo das Pernambucanas. Você não deixa eu escolher o nome Ao Barulho lá em Guaíra? Falou, desde que você não venha para cá, até Pederneiras é seu. De lá para cá é meu. Ele brincou desse jeito. E falou... Parece que até o cara tava adivinhando que você ia crescer, né? Falei, então tá bom, então eu vou abrir Ao Barulho. Aqui em Guaíra tinha barateiro, só barato, preço baixo. Era uma época das lojas populares, sabe? Naquela época o pessoal adotava muito esse nome. Aí o próprio Mamed ali, Mamed era barateiro. Faleceu há pouco tempo, atrás do nosso querido grande amigo. Mamedão. Verdade. O nome dele era Barateiro, né, Maria? Barateiro, né? Nossa, Da loja dele. E o Mamedão, um cara que me faz falta, porque toda hora ele me atendia. Toda hora. Gente Faz falta boa. não só pra mim, né? Eu acho que é isso, pra todos, né? Todos. O Mamedão, além de ser um Ele era excelente amigo, empreendedor, né, companheiro. ele era uma pessoa muito preocupada com a nossa sociedade, com o futuro da juventude, com que Guaíra, como Guaíra se posicionaria futuramente. Ele era muito preocupado. Trabalhou muito na associação comercial, trabalhou na Santa Casa, foi presidente do Conselho de Turismo de Guaíra. O Mamed sempre estava à disposição da comunidade. E eu passava lá e falava assim, por que você não candidata? Ele, não. A política, ele falava, não, política Ele não. era né? tranquilo, né? Ele falava, Nossa, não, um amor. Quando eu saí tranquilo. candidato, ele falou, por que não sei o que você mexe com isso, Daniel? Isso para empreendedor e para político não cabe, tem que ser uma coisa ou outra. E você também já tem um tempo que você está mentorando, né? Palestrando. Claro que você sempre mentorou e palestrou para os seus funcionários. Isso é nítido, né? Eu tive uma passagem pelo Ao Barulho, eu acho que mais ou menos uns 10 meses por aí, no Calçados, né? E lembro como que era, acredito que é a cultura, né? Foi muito gostoso trabalhar lá. Na época tinha uma bicicleta cargueiro marrom com uma caixona de lata na frente e eu trabalhei bastante nela. Mas, enfim, falando sobre a mentoria, vamos começar a entrar nessa parte do empreendedorismo. E, inclusive, para mim, uma pergunta, né? Quais os princípios que norteiam, né, mais essenciais para quem está começando a empreender? Então, a gente falar um pouco sobre... acho que, assim, os princípios de uma boa administração, né? E vamos fingir que nós estamos falando... já direto para aquele moço, aquela moça que está pensando em abrir um CNPJ? Eu acredito que a pessoa, para se tornar um empreendedor, ela precisa ter o coração muito focado naquilo que ela tem desejo. Porque o empreendedor, ele às vezes, ele trava uma batalha contra ele mesmo. Muitas vezes vem aquele sentimento que não vai dar certo. Muitas vezes vem um sentimento de que não é para ele aquele negócio, e se ele não tiver uma personalidade, uma fé, uma certeza de que o negócio dele vai prosperar, ele acaba desistindo do primeiro ou segunda dificuldade que aparece. Então, assim, é claro que as noções de administrativa exigem controle, existe controle de gastos, existe controle de vendas, saber operar, sempre trabalhar com uma liquidez boa, mas mais do que isso, eu acredito que o empreendedor, ele é uma pessoa visionária, né? Ele se torna uma pessoa independente, ele passa a falar, bom, eu vou dar conta do meu nariz, eu vou cuidar dos meus negócios e vou gerar emprego e renda para a nossa sociedade. Então é isso que norteia o empreendedor. Não adianta o cara entrar para ganhar dinheiro.
O dinheiro é uma consequência, o lucro, né? O objetivo de prosperar é uma consequência das atitudes que ele vai tomar. Se a pessoa não tiver isso como missão, como, por exemplo, a missão do Grupo Ao Barulho, que é formar pessoas, dar oportunidades para crescimento, né? E ainda gerar rendimento por onde o Grupo Ao Barulho estiver. Então, por exemplo, no Grupo Ao Barulho, só para você ter uma ideia, nós temos 17 gerentes, temos de lojas, temos uma gerente de área de relacionamento com o cliente, que fica na cidade de Ituverava, é uma central de relacionamento, e também gerentes de crediário. Todos eles, todas elas, formadas dentro da empresa. Não tem uma pessoa que veio de fora já ocupando um cargo de liderança, ocupando um cargo gerencial. Todos eles formaram desde a base do Grupo Ao Barulho. Por que você tem esse princípio? Esse princípio é o princípio para dar oportunidade, né, para as pessoas. Da meritocracia. De alguma pessoa que começa de baixo, que vai mostrando valor, que vai mostrando que realmente tem vontade de crescer junto com a gente. E isso já, para mim, já é o primeiro grande passo. Fora isso, depois a gente vai treinando, vai capacitando, vai dialogando. Ô, Mariângela, e inclusive eu vou até aqui abrir o coração, né? Eu gosto muito de expor, né, o que eu sinto. E uma das minhas maiores dúvidas hoje, né, eu falo isso muito com o Bruno, que é meu sócio aqui no podcast. Tem o Kevin, que é outro sócio que eu tenho na marca, né, na nossa agência de marketing, e com o Bruno, que é o meu sócio aqui no podcast. Às vezes eu me sinto muito perdido, né? É normal o empreendedor, o empresário se sentir perdido. Em que sentido? Ele fala assim, poxa, eu não entendo da legislação, não entendo de tudo da CLT, eu não entendo também de contabilidade, o que eu faço? Ah, mas isso aqui você não pode fazer. Ó, não compra isso aqui não. Será que eu compro o mais caro, já o melhor, para oferecer o melhor pro meu cliente? Não, mas peraí, se eu comprar o melhor, eu vou ficar endividado. Mas peraí, se eu não tiver o melhor, eu também não vou ter renda. Aí você fica naquela... Não, você fica maluco. Tem essa dúvida. Mas eu gosto de arriscar muito. O empreendedor eu confio muito no meu gosto e eu gosto de arriscar. Eu não tenho medo de comprar. Eu tenho muita vontade de comprar realmente. Esse aqui tem que me segurar. Tem que segurar um pouco a rédea dela, porque se deixar ela compra. Eu amo comprar. Todo dia, toda hora. Não tem medo do negócio empacar? Não. É porque ela é uma grande vendedora. Eu tenho uma visão. Eu gosto de vender. A Mari então eu sei que a pessoa... Eu acho que o segredo é esse. Contei. Eu tô ali no dia a dia. Eu sei que a pessoa quer. Elas me falam, você não trouxe isso, não trouxe... Ah, então você gosta disso? Não, pode deixar que eu vou trazer. Eu não vou só pelo meu gosto. Mas aí você pega o número da pessoa para falar, não, eu trouxe, eu vou chamar ela. Pra você. Isso. Tem isso dentro de mim. A pessoa também sente especial. Fala, nossa, ela trouxe pra mim. Tem gente que vai casar e eu trago o vestido, dá certinho. É isso. Então, Flávio, e também tem a madrinha, tudo assim, desse tipo. E tem a questão do foco também, né? As pessoas, muitas vezes, elas... Quando trabalha com muitas atividades, que é o seu caso também, apesar delas serem praticamente todas... juntas, vamos dizer assim, interligadas. Interligadas, a pessoa precisa se cercar de bons técnicos, de pessoas habilitadas, né, de profissionais que complementam as suas fraquezas. Porque ninguém é todo-poderoso, né? Todo-poderoso é Deus. É isso. Às vezes eu fico assim, poxa, mas será que eu tenho que saber tudo? Não tem. É porque você tem que se cercar de pessoas com habilidade. A gente vai pra comprar. Vai eu, a Vivi e a Bárbara. Só que agora a Bárbara teve neném, não tá indo. Mas eu fico assim, o olho de águia e a Vivi pagando. Eu não tenho paciência de ficar pagando. Eu escolho e já vou pra outra. Ó, isso é interessante. É desse tipo, entendeu? A Vivian também é uma... Nossa sobrinha, a Vivian, que é coach também, que já fez até... eventos, já participou de eventos na Inglaterra, inclusive. A Vivian, você precisa convidar ela para vir um dia. Fenomenal. Tá feito o convite. Tá feito o convite.
É muito inteligente. Ela é uma pessoa extraordinária, né? A Vivi é esposa do Marcelo Moisés. É, Marcelo Moisés. Grande amigo meu. Um abraço pro Marcelo, dono da Vivimar Alimentos, lá de Miguel Lopes. Vou levar vocês pra ir lá. Tem um frigorífico. Nossa, lá em Miguel Lopes. Tá. E então a Vivian, ela começou, é claro que aí não era trabalho funcional, mas porque a mãe dela veio de sócia com nós, né? Quando a gente minha irmã, mãe da Vivian. Logo quando a gente começou os negócios, numa época em que o cenário... Às vezes a pessoa fala, nossa, o cenário de hoje está difícil, é porque tem internet, é porque as lojas online estão sufocando, as lojas presenciais, é isso, é aquilo, aquilo outro. Quando a gente abriu em 92, o cenário era de uma inflação galopante. O Plano Real 94. À noite mudava o valor. Em 92 tinha o tal do overnight. Overnight era uma aplicação que você tinha que fazer à noite. Porque no outro dia, às vezes, ele desvalorizava 3%, 4%. Então, as pessoas que tinham... Era mais difícil, quando nós abriu, a gente vendeu o nosso carro, vendeu as coisas nossas, a gente ia de bicicleta para a loja. É verdade. Ia de bicicleta. Só falar, o que esses dois aí querem? Esses dois aí não vai durar 3 meses. Aí passou 3 meses, eles viram que nós ficamos. Então não dura 1 ano. Existia tipo uma bolsa de apostas ali, né? Na época. Porque o comércio, o comércio ele se comunica, né? Só que nós abrimos uma coisa que naquela época quase não tinha, que era o crediário. Só as grandes redes que tinham crediário. Conta isso aí pra gente. Qual foi o processo disso? Então, a gente percebeu que as pessoas tinham dinheiro na mão, existia muita quantidade de trabalho naquela época, inclusive na zona rural. As pessoas trabalhavam na roça. Por talão. Que pegava o talão, né, mano? Levava o talão lá pra pagar. E eu falei, por que a gente não pode vender por semana, por mês pra esse pessoal? Porque tem gente que talvez vai estar assistindo a gente mais longe. Explicar o que é o talão. O talão de empreiteiro que existia naquela época. A pessoa trabalhava a diária, apanhando algodão. Na época era algodão, ou quebrando milho. Trabalhava na roça. E ali de tarde, alguns trabalhavam por empreita, ganhava um certo valor, e outros trabalham por diária. Aí eles guardavam aquele talão. No final de semana, eles iam até o empreiteiro, que ficava na casa dele, esperando, e para receber aquele pagamento da semana. Só que nós passamos a trocar esse talão já no meio da semana. Rapaz! Então, a pessoa chegava lá, por exemplo, com a diária de R$70 que ele tinha ganhado de ganhar hoje. Ele comprava lá uma bermuda de R$32, eu já devolvi em dinheiro para ele os 38. O troco. E ele já recebia do empreiteiro. E eu lembrei de uma história que você vai contar, que você do algodão, que você comprava o picolé, tinha um jeito contra. Isso aí foi quando quando eu saí do Banco do Brasil, eu passei por uma fase meio complicada, não consegui emprego de imediato, né? Fui trabalhar de cobrador na Maracá, aquele clube da Maracá. Tiãozinho que trabalha na funerária, que me sucedeu depois, até ele lembra que eu trabalhei lá. E não atravessei uma fase boa, não era minha praia trabalhar de cobrador, tanto é que no Grupo Ao Barulho eu não gosto nem de ficar sabendo quem tá em dia, quem não tá. Falei, vocês se viram com vocês aí. Às vezes a pessoa pensa que eu tô lá vendo essa situação. Eu gosto mesmo das vendas, dos resultados, de ver as coisas acontecendo. E aí, então, eu tive que voltar a trabalhar na roça. Né? Comecei a trabalhar na roça, também recebendo esses talões aí de empreiteiro. Só que eu era péssimo para apanhar algodão. Enquanto que tinha pessoas que apanhavam 150, 180, 200 quilos, que eles falavam por arroba, né? 150 quilos, 10 arrobas. Eu conseguia no máximo 6 arrobas, 90 quilos, 80. Trabalhando mesmo, pesado, e não conseguia agilidade nas mãos para apanhar o algodão. Falei, eu preciso dar um jeito de ganhar um pouquinho mais de dinheiro aí, né? Aí voltou aquela questão do empreendedorismo. Eu comecei a falar, mas esse pessoal chega de tarde, eles têm acho que dá uma fome neles, aquela vontade de colocar açúcar no sangue, né? Porque a pessoa exausta do sol, né? Energia. Falei, eu vou comprar umas paçoquinhas e vou vender para esse pessoal de tarde. Só que o pessoal não levava dinheiro para a roça. Não levava dinheiro para a roça. O que eu fiz? Olha, eu te troco
cada paçoquinha é 1 quilo de algodão, tá bom? Então, eu vendia lá 40, 50, 60 paçoquinhas no período da tarde. Aí eu ia lá na balança, naquele balanceiro, e eles trocavam e passavam para mim aqueles quilos. Então, de 80 eu passava para 140, 150 quilos. Eu tenho que dar um jeito de faturar, né? Uma outra questão, Esperto. eu fico pensando, vejo vocês no Grupo Ao Barulho, né? Aham. E a gente percebe que, mesmo quando vocês não estão lá, o pessoal trabalha como se estivesse. E aí, hoje muito se fala em cultura da empresa, né? E vamos falar um pouco sobre, na opinião de vocês, né? Qual é a função do líder, né? Dentro de uma empresa, dentro de um grupo. Porque muitos acham que o líder, ele manda, né? Ele dá ordem, Uhum. né? Ele lidera pelo medo, né? Mas a visão de vocês? Eu acho que o líder, ele tem que fazer. Ele faz, aí as pessoas vão te acompanhando. Ficar mandando muito, acho que já foi do passado, né? As pessoas, ela mostrando a atitude dela, as pessoas vão ficar assim, gente, eu trabalho por comissão, se eu não fizer, eu não vou ter o dinheiro que eu quero, né? E a pessoa também tem que gostar do que faz, né? Se a pessoa não tiver engajada e gostando do que faz, não adianta. Ela tem que procurar outra coisa, porque venda tem que gostar. Mesmo você tá com, por exemplo, tá ruim, você Na parte da tá... manhã não vendeu nada. Você tem que... Tem que estar sorrindo que a tarde vem. Hoje mesmo, Acreditar. hoje mesmo, Aham. uma curiosidade, eu estava cobrando muitas... cobrando não, eu estava pedindo com que eles realmente colocassem em prática a ação do dia do patrão, que vai acontecer agora na Dia empresa. 17. É o melhor dia de vendas do ano no Grupo Ao Barulho. Nem Natal, nem véspera de Natal Verdade. supera o dia de vendas do aniversário do patrão. Esse ano nós já inventamos o aniversário da patroa também. Foi em junho, foi um sucesso. Foi muito bom. Aí fica aquela disputa. Qual o dia que vai vender mais? Dia do patrão ou dia da patroa? Não, mas já nessa hora... Ela Ele quer sempre ganha. superar. Deixa ela ganhar. Ele ganha! Ô, Flávio, então... Ai, ai. Liderança, você sabe que existem vários tipos de liderança. Uns exercem mesmo, às vezes até por imposição mesmo, de querer fazer a pessoa, né? Você vê, você pega, por exemplo, política, né? Vou falar da política, o Trump. Trump, ele é a base da imposição. Ele fala, ó, eu quero isso, vamos fazer, o Congresso tem que votar, não tem conversa, né? Esse negócio da taxação. E se não fizer... É taxado, tem sanções, você vai pagar por isso. Entendeu? Né? Assim, então, tem lideranças de todo jeito. A Mary, o estilo de liderança da Mary é por exemplo de atitude. Atitude, Ela lidera fazendo as coisas e aí o pessoal que acompanha ela verifica que ela é despojada, que ela realmente é carismática. Eles falam, poxa, então, se a Maria Ângela, que é a dona, vamos dizer assim, está fazendo isso, por que eu também não posso fazer? Né? Já eu sou uma pessoa de conversar com as pessoas, de convencer, né? Não, porque eu não atuo, já atuei muito diretamente ali no chão de loja. A gente chama chão de loja. Ali onde as coisas acontecem na ponta. Mas eu sou muito de conversar e entender o processo que aquela pessoa tem. Tem muita gente que às vezes... não dá nada para aquela pessoa falar, mas onde já se viu? Essa pessoa não tem cacuete para isso, né? E depois de um certo tempo, às vezes eu falo, não, espera mais um pouquinho, dá mais uma chance, melhora isso nela, faz aquilo. Quando você pensa que não, ela se torna talvez uma as maiores vendedoras da empresa. Descobre talentos. Então, peraí, então quer dizer que um bom gestor e um bom mentor tem diferença. Não é a mesma coisa. Tem diferença. O gestor, ele trabalha mesmo ali na prática dos negócios de fazer as coisas acontecerem. O mentor, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, eu migrei, né? Eu estou migrando de gestor para mentor e isso está fazendo com que a gente assuma uma responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, que dependendo do que você fala para ela, você pode colocar ela num ponto negativo, como você coloca ela assim para acelerar o processo. Então, e qual é a medida certa? É você entender o tempo de cada um.
Todos a nós, maturação. todos nós temos um tempo para maturar. Não são todos que chegam no primeiro dia e faz acontecer. Eu mesmo estou me moldando ao longo do tempo. Eu era uma pessoa, e você também me confessou esses dias atrás, que eu era uma pessoa tímida. Eu tinha uma dificuldade tão grande no primeiro contato de relacionamento que isso me prejudicou, inclusive na carreira política, não é o caso da gente falar aqui, me prejudicou também enquanto empreendedor, porque eu ficava com vergonha de conversar com as pessoas, ficava com vergonha de me relacionar com pessoas que eu considerava que era maior que eu. Sendo que, na verdade... Um complexo, talvez. Um complexo até de inferioridade mesmo. E aquilo ali me dificultou muito. Quando eu fiz o curso do Sebrae, de Empreteco, essas coisas começaram a mudar na minha vida. Você foi da primeira turma do Empreteco que eu pesquisei na tua biografia. Exatamente. Então, lá em 2001, quando eu fiz esse Empreteco, as coisas começaram a clarear. Eu falei, opa, por que não? Por que eu não conversar com qualquer pessoa, se ela se dispor a conversar? E se não quiser, tudo bem. Mas você já era um empresário, vamos dizer assim, já com um certo sucesso. Ainda não era o Denir Barulho que a gente conhece hoje. Mas você já tinha a tua loja, já tinha uma história, Sim. Uma trajetória. Você acha que ainda cabia, ou cabe, até para quem vai estar escutando, um empresário que já tem uma loja ou duas, ainda tem tempo de aprender? Ele pode aprender ainda? Todo dia é dia de aprender, Flávio. Todo dia você tem uma lição de vida, e aí não é você conversando, às vezes, com o mentor dos mentores, não é você conversando com a pessoa gestora de, sei lá, 300 lojas, 200 lojas. Poucos dias eu fiz uma palestra em Miguelópolis que eu falei, olha, a gente tem que ter sensibilidade para receber qualquer pessoa na nossa vida, para a gente poder receber lições de vida nesse local. Né? Falei, preste atenção nas pessoas que muitas vezes são moradores de rua. Às vezes ele tem uma vontade de ir na loja só para ir lá, tomar um café, beber uma água gelada. E se a pessoa não tiver a sensibilidade de acolher eles, de recepcionar eles, de deixar eles à vontade, as outras pessoas começam a perceber que então seu negócio é para ganhar dinheiro. Você não está ali para relacionar com pessoas. E às vezes essa pessoa te passa lições tão profundas, te passa uma coisa que está acontecendo na vida dela, que você fala, poxa, guardadas as devidas proporções, isso também está acontecendo comigo. Então eu preciso tomar uma postura em cima disso. Então a gente fala que a gente tem que ter sensibilidade e empatia para entender o que está passando com o outro, porque aquele momento que aquela pessoa está passando, seja quem for, automaticamente, se você puxar para o seu lado, você vai crescer naquela situação e vai tirar aquela dor que você tem. Falando sobre ter sensibilidade, empatia, você já teve que, talvez, dispensar algum funcionário, funcionária também, saiu da empresa, mas algum tempo depois, se você deu oportunidade de novo? Bom, já teve exemplos que a gente teve que dispensar as pessoas. Mas para a gente dispensar uma pessoa, Flávio, a gente pensa muito. Porque eu costumo falar que essa pessoa tem dor de barriga, mas a outra tem dor de cabeça, que você contratar no lugar dela. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Cada uma sempre vai ter alguma dificuldade. Então, por que não treinar? Por que não capacitar? Por que não dar oportunidades até a pessoa, ela mesma, às vezes, perceber que não é o caminho dela, aquilo ali, que ela tem que ir para outro tipo de trabalho, para outro tipo de... Mas o pessoal às vezes não fala assim, poxa, mas eu tenho que gastar tempo com meu filho, com a minha mãe, esse rapaz aí eu já mando embora para outro lugar, porque tem gente que fala assim, não, eu tenho que discutir com meu filho, com a minha mãe, com a minha esposa, essa pessoa aí não faz parte do meu ciclo de amizade, não tem que ficar, já é barbado, não tem filho barbado. A Então, gente acaba gostando muito das pessoas. Um dia desse eu vou te convidar para você visitar as nossas lojas, nossas filiais, para conhecer os nossos colaboradores. São 17, né? São 17. 17 lojas, 200 colaboradores, fora os indiretos. E vou fazer um desafio. Uhum. Se quiser já fazer um rascunho aí, você vai ter que falar para mim todas as cidades. Uhum. Você quer falar agora? Eu consigo, não sei se a Mari consegue. Então vamos. Vamos lá, então. É Guaíra, né? Miguelópolis, Ituverava,
Igarapava, Guará, Ituverava, Morro Agudo, Batatais, Barretos, Pitangueiras. Olímpia, Bebedouro, Pitangueiras e Pontal. Morro Agudo. Eu falei, Morro Agudo. O homem. Ó. Diz que os olhos do dono que engorda o gado. Sabe? Então, a Vivian também decora todas, rapidinho. Porque eu fiz 17 vídeos, ó. Esses dias agora. Uma pra cada loja. O Kevin ali tá com a mão, tá calejando. 17 vídeos. Vídeo, né, Kevin? Eu faço seguindo as rodovias. Um mapa. Você pode ver que eu fui de Guaíra para Miguel Lopes, Ituverava e Igarapava. Voltei para Guará, São Joaquim e Morro Agudo. E busquei lá Batatais. Aí depois eu comecei aqui por Barretos. Aí foi já as nossas lojas têm numerações. Guaíra é número 1, a loja da Maria Ângela, porque foi a primeira loja. Barretos. Calçados número 2, Barretos número 3. Não, Miguel Lopes número 3, Barretos número 4. Né? Que foram a sequência das aberturas da loja. A Vivian consegue decorar por essa numeração. Eu tenho hora que eu tenho dificuldade. Eu tenho aqui já mais uma... Tenho várias perguntas aqui. Hoje o episódio aqui, não vou nem ficar olhando em relógio, porque eu tô aprendendo. Então aqui vocês... Estamos aprendendo vocês, com os outros. Se vocês tinham alguma coisa para fazer... Eu falei, o episódio é 1 hora, 1h20... Desmarca, porque hoje eu tenho muita coisa pra perguntar, hein? Só amanhã no seu encontro lá do... Amanhã tem encontro 7 da manhã, né? 7 da manhã. Pessoal, tem uma pergunta aqui, a próxima pergunta, mas é fora do roteiro, que tá ardendo no meu coração, que é o seguinte. A próxima do roteiro é quais as primeiras lições que vocês ensinam pro guardinha, né? Que é a cultura da empresa, você já comentou, mas depois a gente fala um pouquinho, só para ficar frisado, as primeiras lições. Aqui no Barulho faz isso e não pode fazer isso, tá? Mas eu gostaria de falar algo que eu nem tinha lembrado de colocar no roteiro aqui, sobre a estrutura da loja de vocês, que é algo maravilhoso, que vocês trazem os familiares para trabalhar. Mas se o familiar não dá certo, como é que faz? Eu gostaria de falar essa visão de vocês acolher, colocar todo mundo debaixo da asa ali, cuidar. Sabe? Essa visão, quando surgiu, por que isso, entendeu? Então, surgiu da necessidade da ampliação da empresa, a gente sentindo necessidade de contratar, e a gente vendo alguns parentes nossos, algumas pessoas que precisavam de trabalhar. E a gente começou a garimpar uma aqui, garimpar outra ali. E eu falei, por que não dar oportunidade para quem é próximo nosso? Ainda que a gente tenha centenas de colaboradores que são cada um aí do seu clã familiar. Mas a gente, por exemplo, a Dirce, minha irmã, minha Mary, que trabalha com a Mari. Ela trabalha comigo. A Dirce já está com quase 70 anos de idade. Ela já está conosco 20 e poucos anos. Vendedora número 1. Ela não sabia. A Dirce não frequentou a 6ª série da escola. Porque minha irmã, ela é mais velha que eu, né? A minha irmã ajudou a criar nós quando a gente era pequeno. Não foi uma vida fácil. E aí, quando a gente chamou a Dirce para trabalhar, as pessoas até surpreenderam. Falou, mas ela é dona de casa. Nunca experimentou vender uma coxinha, como diz o outro. Né, deu muito bem, hein? E ela chegando, e ela? Com humildade. Ela troca poucas palavras, mas o amor, o respeito que as pessoas têm por ela, a credibilidade que a Dirce tem, é coisa de impressionar não só a nossa família, mas também muitos e muitos clientes e colaboradores do Grupo Barulho, né, Mary? Quando ela faz aniversário, eu posto a foto dela, não é de aparecer muito, não. Dá 490 curtidas. Olha só o carinho. Ela não só tem no Facebook. carisma dela. Ela não tem WhatsApp. Não tem WhatsApp, não tem celular. E qual a função dela hoje? Vendedora. Vendedora? E olha, se não for a que mais vende lá na loja. É líder. De muitos anos, ela é sempre líder. E é aquela pessoa, assim, que não gosta de perder tempo, sabe? Ela almoça ali na loja mesmo, daqui a pouquinho ela tá ali. Almoça. Ela é uma formiguinha. Ama vender.
Fica o tempo todo. Apaixonada em vendas. E eu tenho certeza que ela se sente muito útil e valorizada. Verdade. Absolutamente. Ela é uma pessoa, como eu já disse, né? Exemplo, né? Tem também meu irmão Darcy, tem a irmã A minha irmã, A Cleusa é formidável. Tem meu irmão Denilson, né? Fora outras pessoas que trabalham com a gente. Hoje, pessoal, vocês não estão vendo todos aqui, mas daqui uns dias a gente vai colocar umas câmeras viradas pro backstage aqui. Hoje a gente tem aqui, acompanhando o nosso episódio, pessoal, o Eber, né? O soldado Eber, que é assessor da deputada estadual Letícia Guiar. A gente estava tomando um café aqui antes e a gente estava falando para ele, falei, Eber, nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro. Às vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e fala, caramba, hoje eu fiz um negócio que foi muito top. Né? Nossa, foi muito bom. Como que eu consegui? Isso eu falo assim, no nosso sentimento, né? Não se exaltando para outros. E é o que eu falo, o dinheiro paga o trabalho, mas o reconhecimento do que você faz alimenta a alma, né? Você fala assim, eu estou fazendo diferença nesse mundo, né? Eu estou sendo alguém, vou deixar um legado. O que meus filhos, no meu caso, minhas filhas, vão lembrar de mim quando eu partir desse mundo, né? Então, essa questão de a gente se sentir importante, né? Sentir útil, né? E fazer a nossa história, isso também nos move, né? Quantas pessoas que têm milhões aí na conta estão depressivas, desmotivadas, né? Verdade. Por exemplo, eu já falei muitas vezes aqui em outros episódios, quanto esse podcast, ele alimenta os meus dias, né? Quando tem episódio, eu já fico, poxa, hoje tem episódio, vai ser legal. Na hora que sai, que o Bruno fala assim, ó, tá na pasta já os cortes, eu já vou lá escolher os cortes pra gente postar. Será que vai viralizar? Quantas visualizações? Deixa eu ver os comentários. Então, é algo que nos deixa contente, né? Quando a gente é útil em algo, né? Eu tenho certeza que você, na história da tua irmã sua, né? A tua irmã, você é especial. Eu tenho certeza que o que mantém ela viva e com vigor é esse trabalho. Não tem sombra de dúvidas. Com certeza. E não é o salário. Não é o salário que Não mantém é o viva. salário, é porque gosta. É porque gosta. Né? Ela é apaixonada por vendas também. Ó, antes da gente continuar, ó, My Lifestyle, né? Deve ser alguma loja, né? Denir, qual o estilo de vida que um empreendedor iniciante deve ter para alcançar um sucesso de 17 lojas? Parabéns pela sua trajetória. Ó, já pedindo dica. Muito obrigado. Bom, é o estilo de vida de uma pessoa que trabalha com muita persistência, com muita resiliência, que tenha visão e que saiba repartir com os outros as suas habilidades. Porque tem gente que tem medo de ensinar para outras pessoas, de passar o seu legado, de passar o seu conhecimento para outra, de medo dele se tornar o seu concorrente e falar, não vou seguir a carreira aqui no Barulho, não, e vou seguir meu caminho. Ótimo, parabéns. Fico feliz de ver as pessoas prosperando. Como aqui em Guaíra tem lojistas que já passaram pelo Grupo Barulho, que hoje tem um certo sucesso até maior, assim, financeiramente do que nós, porque alargaram o seu nicho de negócio e cresceram, né? Mas tem também pessoas que preferiram correr com a gente. Então, quando você treina e capacita as pessoas e dá oportunidade, você vai criando uma soma, né? E aí ter a visão de enxergar o momento certo de fazer os investimentos. Então agora, acho que eu te peguei agora. Vou te deixar de calça curta. Pode deixar. Então quer dizer que o empreendedor não quer dizer que ele tem que ser empresário. Ele pode ter espírito empreendedor e ser funcionário. O empreendedor, ele tem que... É claro que o empresário, ele visa lucro, ele visa sustentação da empresa. Mas o empreendedor, ele é mais romântico. O empreendedor, ele sonha mais. O empreendedor, ele acredita mais. Muitas vezes ele vai na contramão do que tudo está dizendo. Por exemplo, o Grupo Ao Barulho, a maior força que nós temos na nossa empresa é o crediário próprio. É aquele carnezinho que a pessoa vai na loja, compra lá em 5, 6, 7, 10 pagamentos e todo mês retorna lá para pagar a sua prestação. Só que o risco é maior. E mesmo que ele... Você corre risco? Que ele tá devendo, ainda a gente vende mais. Pagou uma prestação, a gente fala, voltou o seu limite, você pode comprar de novo. Aí falou assim, nossa, mas eu tenho uma prestação para pagar mês que vem. Falei assim, não, mas agora eu vou jogar para dezembro.
Isso daí Fideliza. exatamente, né? Você acha que tem um risco alto ou acha que o ser humano ele precisa de alguém que confie nele? O ser humano precisa de alguém que confie nele. Por isso que eu te falei, quando a gente começou lá, a gente começou vender fiado para quem não era registrado, para quem Isso. trabalhava na roça, para costureira, que não tinha comprovante. Que é uma classe, muitas das vezes, excluída. Excluída. Então a gente Isso. começou lá. Hoje, a gente trabalha com a classe, principalmente a C e a D, que é uma classe também trabalhadora, que precisa do crédito para poder comprar para a família toda, né? Porque não é fácil a pessoa comprar lá. Uma família, pai, mãe, filhos, né? Paga aluguel. Paga aluguel, compra tem de farmácia. Farmácia, de mercado. Então a gente tem que ter essa compreensão. E nós, de do Grupo saúde. Barulho, somos, de certa forma, responsáveis por ajudar ele a não se comprometer totalmente com a renda dele. Quando a gente percebe que ele está, entre aspas, exagerando na compra, nós mesmos orientamos ele a falar, compra um pouco dessa vez. Na próxima. E daqui uns 2, 3 meses, quando você já tiver pago uma parte, aí você compra o resto. Então é um atendimento assim, mais do que... Humanizado. É muito próximo. É mais do que só cliente e vendedor. É porque a gente tem que pensar na vida dele também, né? O dinheiro não vai dar para fazer tanta coisa. Só tem aquela renda. E isso é em todas as lojas, às 17 lojas. Todas as lojas trabalham com essa filosofia, né? Como você falou, é cultura da empresa. A nossa empresa tem uma cultura de oferecer crediário, até mesmo na primeira compra para uma pessoa de 18 anos. Eu estou começando meu trabalho, posso comprar Não tem score. Coisa? Eu não tenho score. Vamos, então, cede lá um crédito menor, 400, 500 reais. Você está entendendo? E aí, depois a pessoa, conforme ela vai negociando. Claro, tem alguns casos que você acaba perdendo, tem. Só que nós, do Grupo Barulho, como o empresário, o pessoal aí perguntou, se ela for vendendo o crediário, ela tem que começar a trabalhar com uma tecnologia um pouco mais avançada, né? Para reconhecer a capacidade de endividamento da pessoa, saber se ela não está no SPC, no Serasa. Mas a gente teve época aqui que a gente vendia para Deus e todo mundo. Né? Aqui o pessoal chegava, não, vai lá no Barulho, que nem barulho não era, vai lá no Barulho que no Barulho nós... Barulho tem. Verdade. Uma pergunta até indelicada agora. Pode fazer. Não, claro, fecha a porta. E mandar o nome dos outros pro SPC. Não adianta, ou você vai ficar sem o cliente também, né? Porque ele foi pro SPC e você não vai vender para ele depois. Então não adianta fazer isso. Assim, eu acho que vamos supor. não é uma boa coisa, não. É melhor você tentar receber, fazer o plano que ele consegue pagar, do que você ficar mandando para o SPC, que aí depois você não tem ele como cliente novamente. Teve uma época que a gente colocava mais pessoas no SPC. Aí quando a gente montou a central de relacionamento, eu falei, nós vamos modificar a política de tratamento com os clientes a partir de hoje. Mas gerou um custo também. Gerou um custo também. Só depois de vocês esgotarem todas as possibilidades, de entender cada cliente aqui, um caso ou outro, então vocês vão colocar no SPC. Quando a gente percebe que existe maldade da pessoa, de não querer que existe má vontade completa de negociar, e a pessoa às vezes tem aquela condição de negociar. Aquela má fé. Agora, quando a pessoa ficou doente, não tem jeito de pagar, para que colocar? Por que fazer com essa pessoa ela ficar numa situação pior do que ela já está? Então, aguarda lá. Quando pensa que não, depois de 1 ano, de 6 meses, a pessoa aparece. Você lembra daquela conta que eu devia? Eu vim aqui acertar. Vocês não podem tirar um pouco do juro? A gente tira às vezes todo o juro. Faz até a menos do que o valor inicial, né, Mary? Por isso não tem que amar só o dinheiro, tem que amar pessoas para ser comerciante. Porque olha essa frase aí, hein? Uhum. Tem que amar pessoas. Não tem que amar o dinheiro, tem que amar pessoas para ser comerciante. E eu lembro, eu não cheguei a ler, mas eu pesquisei, eu vi algumas páginas para eu entender um pouco mais, né, da história. A ideia do livro, né, de Engraxate a Empresário de Sucesso. E gostaria que você falasse um pouco desse livro, mas antes, será que a Maria Ângela também não vai ter uma biografia?
Ó, dá até pra ter, mas... Eu acredito que essa sugestão vem em boa hora. Né? De deixar registrado a trajetória da Mary, porque tem gente que até chega... Ah, mas você também teve sorte, você casou com essa mulher. Eu falei, não, teve sorte não. Peraí. Tive visão, tive uma boa escolha. Se você depender de sorte só, você não vai chegar onde você quer. Sabe por quê? Mas a gente vai sendo moldado, né? Eu também não tenho conhecimento de muita coisa, não. Eu só que não sabia. É Deus que põe. Porque assim, se você não fosse essa grande vendedora que você também seria uma grande professora. Então você não estava perdida. Você é professora, né? Uhum. Ao contrário, né? Igual eu falo, se eu não correr atrás, se eu não pular igual macaco, a minha peteca vai cair. Você já estava tranquilo, você optou, né? Uhum. Por isso eu acho que talvez uma grande história que vai inspirar muitas mulheres, eu tenho certeza disso, que às vezes está ali naquela zona de conforto, você arriscou, né? Você tem porque ela deixou a profissão, né? Que já estava consolidada. Lá em Presidente Para começar Bernardes, a fazer outro tipo de atividade. Eu gostava muito de ser professora. Lá em Presidente Bernardes, eu peguei uma licença de 6 meses. E era numa fazenda. Eu nem sabia dirigir direito. Catei o carro e fui. Aí, quando eu cheguei aqui em Guaíra, eu peguei de estagiária, porque lá eu tive os meus pontos. Aí no Enoch eu era estagiária. Na época era o Wellington, né? O diretor da escola. E aí nós já abrimos uma loja, eu não sabia o que eu fazia. Se eu ficava na escola, se eu ficava na loja. Aí ele falou assim, não, vê aí com o seu coração, o que você prefere, o que você gosta mais. Eu falei, eu gosto de dar aula, mas tá indo tão bem a loja, né? Que eu fazia as compras. Aí abandonei, porque eu tinha que faltar para mim ir para São Paulo. Eu não gosto de faltar. Aí eu eu tenho certeza que foi uma decisão muito difícil. Foi muito difícil, foi. Tenho certeza disso. Porque até meio-dia... Até porque as crianças adoram a Mariângela. A Mariângela tem um carisma com as crianças impressionante. É difícil uma criança que vai na loja, que não pede para tirar uma foto com ela, que não veste, às vezes, um vestido, uma menina veste o vestido e vem mostrar para ela. O que você achou? Então, a Mariângela tem esse carisma muito grande com as crianças. Sempre foi, graças a Deus. Né? Iris Silva, Mariângela, e como você entende que deve ser o papel da esposa de um empreendedor? Olha, como o que faz com a casa, filhos e escola? A mulher de empreendedor acumula a função de mãe, dona de casa, esposa e aí por aí vai, né? Como equilibrar tudo isso e garantir que o marido tenha tranquilidade para prosperar? Olha só, hein? Tem que ser maravilhosa. É muita função, tem que dar conta, tem que segurar. Para mulher é mais virar fácil. Nos 30. Para mulher é mais fácil. A Mary, ela consegue fazer umas 5, 6 coisas ao mesmo tempo, sabe? E ela quer que eu faça igual ela. Ele fica assim, calma. Eu falei, calma como? Eu falo, Mari, o homem, quando ele tá prestando atenção numa coisa, ele só fica naquilo. A mulher, ela tá assistindo um jogo de futebol, tá falando com a amiga, tá telefonando não sei pra quem. Tô fazendo almoço, tô respondendo no WhatsApp que a pessoa tá pedindo a mercadoria. Não, e eu falo sobre isso porque aqui tá a minha esposa, Verônica Bertucci. Boa noite, excelente programa. Parabenizo o casal pela bela trajetória de vida e certamente inspira e encoraja muitas pessoas que acreditam em seus sonhos. Aqui tá uma mulher também que é dessa mesma maneira aí. Ela consegue fazer muita coisa. E lá em casa, quem cuida de todo o nosso cronograma, a Verônica. Aqui no podcast, quem organiza tudo a contabilidade, Bruno. Agora, na marca, o Kevin. Então eu falo, pessoal, Deus tem sido tão bom comigo que ele coloca pessoas certas porque sabe das nossas limitações. Eu não sou bom com detalhezinho, eu gosto de coisa grande. Detalhe pequeno. Coisa pequena para mim. E os detalhes são importantíssimos. Importantíssimos. Então eu tenho que ter pessoas que vão, né, ter o pente fino que não vai deixar passar. A gente está agora reorganizando pra gente, e até tô fazendo essas perguntas, depois eu vou tomar um café com você semana que vem. Vamos sim, porque estamos devendo um café pro outro. Isso. O seguinte, o que nós estamos agora reformulando? Preço
e como nós vamos cobrar por isso, porque, como você estava falando, a empresa de vocês foi crescendo, mudando muitas coisas e ampliando. Então vamos mudar a frase. Vamos. Não é preço. Valor e investimento. Investimento. Isso. Quanto a pessoa vai investir e qual é o valor que você tem, qual é o valor do seu negócio. Exato. Essa Você questão entendeu? do valor. Porque preço, todo mundo tem. Preço qualquer um tem. Agora, valor é algo muito maior. É algo que a pessoa fala, não, se isso aqui estivesse na mão de outro, ele valeria tal preço, era esse preço. Mas na minha mão, na minha condução, isso tem um valor muito grande. Você precisa de entender a minha capacidade, a minha maneira de me dedicar a esse podcast, um exemplo, entendeu? Então, valor tem muita diferença de preço. Exatamente. Por isso que eu vou ter que tomar esse café. Esses dias chegou... E lembra que a gente estava falando sobre sentir perdido em muitos momentos? Exatamente. Esses dias chegou uma cliente lá na loja, falou assim, foi a frase que eu guardei, falei, cheguei lá, já contei pro Daniel. Achei minha casa, porque o Grupo Barulho era ali na esquina, né? Gente, vocês mudaram, não me falou? É aqui que vocês estão, o Grupo Barulho mudou pra cá. Agora sim achei minha casa. Sentindo em casa aquela loja, sabe? Aí foi muita felicidade, porque ela já chegou, já foi tomar um café, já foi pedindo o que ela gosta de usar, e a gente foi mostrando. E ela ficou toda feliz, porque mora lá pra cima, faz tempo que não desce pro centro, nem sabia que o Grupo Barulho tinha mudado. E aí achou onde nós estávamos, porque de uma hora para outra tá lá uma farmácia, onde a gente ficou muitos anos, né? Muitos anos. Eu fiquei super feliz. É isso. E... Albertina chegando mercadoria. Não para. Sobre o livro, né? Sobre a mensagem central, né? Do livro, né? E uma coisa que até uma cobrança minha para você, né? Inclusive, essa cobrança vem numa necessidade minha hoje. O livro parou de ser divulgado, a gente não vê mais, né? E é um livro que ele é atemporal. Ele serviu naquela época, ele serve hoje, ele vai servir amanhã. E talvez muito mais amanhã. Quanto mais tempo passar, mais é necessário esse livro, né? E é um pedido meu e uma ideia, uma sugestão, né? Que eu acho que a gente precisa voltar esse livro, né? E quem sabe uma outra edição... Porque assim... Uma outra roupagem, né? Eu preciso ler, né? Eu preciso estudar, mas eu tenho você aqui fisicamente para a gente poder marcar. Eu preciso até dessas dores que estou sentindo nesse momento. Eu tenho uma dificuldade grande, né? Até falar aqui ao vivo, de precificar o meu serviço. Muitas das vezes um complexo de, talvez, de que... Se eu falar esse valor, ele não vai fechar. Ele não vai fechar, sabe? E a gente teve uma oferta, inclusive foi essa semana que passou, numa escola particular, e um grupo aqui que a gente vai fazer um novo quadro, chegou e falou, olha, você quer patrocinar lá? Eu acho que vai casar com o teu público teen, né? Que é o público jovem, que é sobre filmes e séries. E aí o valor foi passado, né? E a pessoa falou assim, não, vamos fazer até melhor. Ele ofereceu mais. Então, peraí. Eu falei assim, não, isso aí tá errado. Se eu falei um valor, por exemplo, um valor 1.000, ele falou, não, eu vou fazer melhor pra você, vamos fazer 2.000. Eu falei, peraí. Se ele tá me dando mais dinheiro, ninguém dá esmola pra ninguém. Então, assim, você vê que tem momento que você tá tudo errado. Você tá perdido, você tá desorientado, né? Achando que você tá abalando. Eu vou chegar lá e eu vou oferecer 1.000 pra ele. E eu vou estar ganhando. O cara fala assim, não, vou fazer melhor. Vou pagar 2. Peraí. Então, se ele tá me oferecendo 2, é porque valia 4. Exatamente. Então, você tá por fora, você não tá entendendo, tendo essa percepção de valor, às vezes, em nós mesmos. Isso é uma dificuldade, mas como fazer? Como achar esse valor, né? Como precificar? Como estudar? Então, assim, é algo novo pra mim que às vezes me dá um gatilho de ansiedade. Fala, poxa, e dormir 2 da manhã pensando nisso. O importante é a pessoa achar o investidor certo, de acordo com aquilo que você está se propondo a fazer, né? Às vezes, se você trabalha pensando em um investidor que não tem condições de fazer um investimento tão grande,
aí você acaba se privando, né, de fazer o seu negócio prosperar. Por exemplo, se a pessoa colocar um Rolex no pulso, tira do pulso e ele põe numa banca Rolex verdadeiro. Não estamos falando de falsificação. Se ele pôr numa banquinha lá de um camelô, por quanto que você acha que o camelô consegue vender ele? No máximo aí o preço dos outros relógios. 50, 30, 40. E é o legítimo. Reais, tô falando, não mesmo, né? 50 reais. Agora, se você coloca um Rolex, vamos dizer assim que seja imitação, na mão de um empreendedor de larga escala, o que a pessoa pensa? Ele deve estar usando um Rolex de 4. De 80, 100, 120. Você está me entendendo o que é a questão do valor? Por exemplo, nós estamos tomando aqui uma soda limonada, né? Aqui, para você comprar aqui no mercado, ela custa R$4, um exemplo, né? Numa festa do peão, ela custa R$10, né? Num shopping center leste, ele já custa R$20. No aeroporto, mais ainda. No aeroporto, mais ainda. Então, o produto... Que a pessoa paga. Por isso que eu estou te falando de preço e valor, né? Cada lugar existe um valor. Então, se você não valorizar o seu próprio podcast, não se colocar realmente à frente da vanguarda e falar, a partir de hoje, nós vamos buscar esse público e nós vamos buscar esse tipo de investidor, né? Bom, mas e aquele outro público que consome menos então faz dois tipos. Um popular e faz um de larga escala. Muito interessante. Então tenha duas opções. Vou precisar mesmo tomar esse café e vou levar um caderninho. Imagina. Tá tudo. Inclusive, até ressaltando aqui, pessoal, eu tô falando sério, porque a gente já teve outros momentos e o Denir é uma pessoa que, se você bater lá no centro, como é que chama lá? O centro administrativo. E pedir Centro de distribuição. Isso, você vai atender, até porque você disponibiliza essa mentoria, até no momento, até esses dias, estava gratuita. Não sei como é que tá hoje. Ela para Guaíra e para os nossos gerentes. E para Guaíra, para os empreendedores ou para o grupo jovem que eu estou querendo formar agora através da SIG, que são o pessoal que está fazendo... menor aprendiz, é completamente gratuito, tanto a mentoria quanto a palestra. Então, deixa eu perguntar de novo. Então, para mim, como é que vai ser? O que você quer que eu coloque? O valor ou essa será que eu posso ir no Jovem Aprendiz? Será que eu não tô podendo gastar, não? Não tô podendo investir, não? Vamos fazer o seguinte, a gente faz dois encontros. Aí depois o terceiro em diante, você paga. O homem é bom de negócio. Dá um experimento, né? O homem é bom de negócio, tá vendo? É igual. E quem sabe faz ao vivo. No mercado, né? Só pra ver. Depois a pessoa vê se gosta ou não. E a gente encerrando esse bloco, né, encaminhando já pro último bloco, né? A gente chegou no topo, agora a gente vai começar a descer a banguela pra gente ir para o nosso final. Mas falando agora um pouco sobre a vida pública, né? Falar um pouco da sua trajetória da vida pública e falando sobre o pessoal ventila muito nos bastidores da política sobre o Denir. Falou, o Denir é uma pessoa, inclusive os jovens, eu estava na academia e o cara falando, ele chama Danilo. Danilo falou para mim, rapaz, o Denir, eu precisei chamar alguém para dar... Talvez você vai lembrar. Eu estava terminando o meu curso de administração, eu precisava de alguém para fazer uma palestra. E ele foi solícito, ele foi, não me cobrou nada. Eu acho que em Barretos, foi no Senac, uma coisa assim. Deve já uns 2, 3 anos atrás, por aí. E ele falou, rapaz, eu voto nele. Eu falei assim, mas você nem sabe se o Denir vai ser candidato mais. Ele falou, não, mas se ele for, eu voto nele. E o pessoal fala muito assim, o Denir tem um sonho de ser prefeito. E respondendo essa polêmica, né? Mas antes de você responder a polêmica, o Denir tem o sonho de ser prefeito, o Denir volta para a política, porque você está agora mentorando, está com outros projetos. Mas a gente falar um pouco da tua trajetória, que o Denir já foi vereador,
né? Quando começou, ficou um tempo fora, voltou, né? Falar um pouco sobre isso. Sim, eu entrei na política na época, em 1996, muito tempo atrás. Entrei muito cedo. Logo que eu comecei a vida de empreendedor, entrei, 4 anos depois, entrei para a política, me tornei vereador eleito de 97 a 2000. Mas assim, e passei por 2 temporadas na Câmara, né? De 97 a 2000 e 2021 a 2024, quando eu voltei a ser candidato de novo a vereador. Mas a minha praia, por exemplo, na parte política, é administrativa. Quando eu trabalhei na parte administrativa como vice-prefeito e por secretário de Desenvolvimento Econômico por 2 vezes, eu apresentei resultados importantes aqui para a nossa cidade, né? Se a gente tem o Banco do Povo, que hoje empresta, né, milhões de reais aí por ano para os micro e pequenos empreendedores, né? É porque lá atrás eu tive a visão de buscar o Banco do Povo no governo do doutor Orlando ainda, né? O querido e inesquecível doutor Orlando Garcia Junqueira. Ele falou, Denir, mas você tem certeza que você consegue trazer isso? Se o senhor arrumar uma contrapartida de 20 mil, nós vamos lá em São Paulo e vamos buscar. E na época a gente foi, Guaíra foi uma das pioneiras aqui. Outras cidades aqui, até maiores que a nossa, demorou muito tempo para ter o Banco do Povo. O Sebrae, que está aí em Guaíra, né, funcionando de maneira maravilhosa, também foi uma iniciativa minha, porque o Sebrae existiu antes, tinha saído fora de Guaíra e nós fomos lá buscar de novo. E durante o período que eu estive lá, o Sérgio de Mello, que era o prefeito da época, ganhou um título de prefeito empreendedor do ano, né? Ficou entre os melhores prefeitos do estado de São Paulo por estar trabalhando dentro do empreendedorismo. E também com a visão de Guaíra se tornar uma cidade turística. Tem gente que fala que Guaíra não consegue. Quando eu lancei essa ideia lá, inclusive lançando o projeto Guaíra 100 anos, que daqui 4 anos Guaíra completa 100 anos, o pessoal falou, isso é utopia, Guaíra não tem nada, só tem o lago, só tem isso, só tem... Eu falei, tem cidade que só vende coxinha. É a coxinha mais saborosa do mundo. E não cabe de gente ir lá visitar a cidade para comer a bendita coxinha. Né? Tem cidade lá no Nordeste que é o festival do doce de banana. O ano inteiro é gente frequentando. Tem cidades que é a cidade da pamonha. Só porque fabrica as melhores pamonhas do Brasil. Então, é questão da cidade encontrar o caminho que ela quer decidir fazer e fazer acontecer. E entender que na vida a gente não começa grande. A gente começa pequeno, todo negócio é bom, qualquer projeto é bom começar pequeno, com experimentos, só que o sonho tem que ser grande. Porque sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Tem gente que fica sonhando coisa pequena, fica tendo o mesmo trabalho que alguém que já como diz outro, chama de lunático. É o sonho desse cara, olha a utopia dele. Então, Guaíra, na época, quando a gente começou a fazer o plano de turismo para Guaíra, a gente começou a captar os locais de visitação, de potencial turístico, poucas pessoas acreditavam. A gente trouxe aqui o Du Barreto. Du Barreto, ele foi prefeito de Brotas durante 4 vezes, 16 anos. Claro que foi alternado. E foi ele que foi o precursor do turismo na cidade de Brotas, que hoje é conhecida internacionalmente. O que tinha lá? Umas cachoeiras. Tinha umas cachoeiras, mas existiam as cachoeiras. E o pessoal era focado no café. Ali, o café era a renda do município. Aí entrou uma crise no café na época muito grande. O que ele fez? Eu vou ter que fazer outra fonte de renda. Começou a visitar os sitiantes. Não, mas não vai ver. Não, pode trazer que vai dar certo. Você vai ganhar dinheiro com isso. E ele foi fazendo, foi animando o pessoal. Hoje, Brotas é uma cidade, né, para fazer lá o turismo, né? Turismo de canoagem, rapel. E também
os próprios cafezais se tornaram locais de visitação, de experimento de café, de turismo. Ou seja, não perdeu a função agrícola que eles tinham, continuam vendendo café como nunca, mas só que agora ganha dinheiro também com as pessoas que moram em São Paulo, que moram numa cidade igual Ribeirão Preto, que nunca viu um pé de cafezal, quer ir lá ver como é que funciona. Vai lá e o cara torra na hora, moe o grão. Você entendeu? Então, turismo é isso. São narrativas. São narrativas. As pessoas precisam saber do que a cidade pode oferecer para eles. Tem de melhor, né? Então, Guaíra é uma cidade que tem praticamente tudo pronto na questão a gente não tem subida e descida em Guaíra quase, então dá para fazer eventos de ciclismo 1, 2 vezes por mês para atrair gente de fora a hora que quiser. Cidade plana. Dá para fazer também turismo religioso, que é o pessoal que visita ali no Pindoba, lá na fazenda do Cipriano, ali na Santa Luzia, no Guaritá. Você está entendendo? O Guaritá pode se transformar numa região em que as casas se tornam colônias de férias. Ao invés de ser moradias, colônias. Então, Guaíra tem muita coisa para andar. Por isso que eu chamo a atenção. Guaíra está próximo de completar 100 anos. A pergunta são 2 perguntas. Como você quer ver Guaíra quando ela completar 100 anos? Essa é uma pergunta. Se eu perguntar para todas as pessoas, a maioria vai responder assim, né? Eber, né? Eber. Aqui que é o assessor da deputada Letícia Aguiar. Se eu perguntar para grande parte da população, eles vão responder: olha, eu quero ver Guaíra com a economia sólida, com o emprego latejando, com a educação de alto nível, com a saúde de primeira qualidade. Claro, isso são desejos, isso são sonhos, isso são o que a pessoa quer que Guaíra se transforme. Mas a grande pergunta para toda a população, para você, para mim, seja empresário, seja quem for, o que você está disposto a contribuir já desde agora, nesse momento, para que você tenha essa Guaíra desses sonhos? Aí exige participação, aí exige coletividade, aí exige um pensamento de uma cidade inteira em cima de um propósito. Você não vai conseguir transformar uma cidade turística ou algo assim bem transformador se não houver cumplicidade por parte de toda a comunidade. Vamos fazer um resgate? Guaíra, há 96 anos atrás, quando os pioneiros de Guaíra instalaram essa cidade aqui, o que tinha naquela época à disposição daqueles pioneiros? Enoque Garcia Leal, aquele povo todo lá, Coronel. A força de vontade, o sonho. A força de vontade e o sonho, porque para você ir para São Paulo, você demorava 1 semana de viagem de ida e 1 semana de volta. Não era pega o carro daqui 4 horas, você está em São Paulo, não. Para você ir em Orlândia, que a gente, que era a comarca de Guaíra, você precisava de demorar 2 dias. Para você fazer uma ligação, era aquele telefone que, né, nada que a gente assiste só naquelas novelas lá, naqueles seriados que a Globo passava. Pega aqui, né? Não é verdade? Então, você imagina aquele pessoal com toda essa dificuldade de comunicação, de transporte, de escrita, de gente estudado. A gente pode enumerar aqui umas 20 dificuldades. Aquele pessoal foi ousado, corajoso, destemido e formou, e fundou e emancipou uma cidade aqui de Guaíra. Agora e nós? E essa geração de agora? A minha já está passando, mas está chegando. Tem uma atualizada e tem uma nova chegando aí. Com internet à disposição, que você liga instantâneo. WhatsApp, Skype e todos os instrumentos que você tem na mão. Meios de transporte, tudo rápido. Tecnologia à disposição para fazer projetos de tudo quanto é natureza. Pessoas que
durante esse tempo, tiveram mais oportunidade de frequentar faculdades, temos expert em toda a natureza. O que é que esse povo, o que é que essa sociedade às vezes está esperando para abraçar essa causa com a mesma coragem, com a mesma ousadia, com a mesma energia que aquele povo, há 96 anos atrás, sem nada à disposição, conseguiu fazer uma cidade. Eles fundaram a cidade, uma outra geração trouxe até aqui, e essa de agora. O que quer? Como quer ver Guaíra? Mas como quer ver Guaíra, não. O que está disposto a fazer por Guaíra? Então, esse é um chamado que eu acho que a comunidade precisa fazer para nós mesmos. Precisa ter alguém que lidera isso. Então, assim, não é só questão de política, é questão de visão empreendedora, de visão de uma cidade de futuro, né? Em que depois você faz um projeto que não importa o prefeito que te sucede, não importa os vereadores que vão se sucedendo, todos têm um compromisso com um propósito, com um plano traçado para a cidade, para ela chegar até aquele objetivo. Quando isso acontece, as coisas começam a fluir. Quando todos aprendem um com o outro, a cidade prospera. É nítido ver o teu entusiasmo, né, quando você fala de Guaíra, né, fazendo esse apanhado desde lá do início, há 96 anos atrás. A gente vê a tua energia e jovialidade. Você está com quantos anos você vai fazer? Eu vou completar 64. 64. E a Mariângela 42. Tá certo. Isso aí, ganhou um pontinho. Aprendam aí, juvenis. Você está assistindo em casa, tá certo? Mais uma aula, tá? Porque senão, né, você já Depois viu. dos 30, nunca mais conta. Nunca conta. Esquece aí. Ô, Flávio, eu sou muito entusiasmado por Guaíra. E isso que eu E gostaria... muito grato também, porque essa cidade... Tudo que né, a tudo cidade... começou aqui. Isso. Né, a confiança, as oportunidades. Me lembro do padre Mário Lano, quando eu estava na igreja. É um dos padres mais famosos que passaram por Guaíra. Me ajudou muito. Foi uma carta escrita em mãos dele, ele e o Sr. Jorge da Farmácia, que me colocaram dentro das Pernambucanas. E hoje eu conversei com o meu gerente da época, o Sr. Cláudio Facioli. Olha só. Por incrível que pareça, ele ligou querendo saber de algum... Falei, Sr. Cláudio, como é que o senhor está? Ele está morando em Sertãozinho. Você vê como a vida ela é feita de surpresas, né? Uma hora, às vezes, triste, outra hora agradável. Foi muito bom ter conversado com o Sr. Cláudio Facioli. Antes de eu fazer o gancho para a próxima pergunta, que seria sobre essa questão, se ainda o Denir quem sabe, né, possa ser candidato, né, ao cargo máximo do nosso executivo, né, aqui de Guaíra. Mas antes, eu gostaria de ressaltar algo que eu tenho percebido, que é justamente essa energia, essa força, né, e um cara incansável. Tanto o casal é assim, né, a gente percebe que vencer de vocês a longo prazo é praticamente impossível. Da tua caminhada, daquela época, daquela safra, quantos ficaram para trás? E quantos você vê ao teu lado hoje, eu digo ao teu lado, ainda nativa da tua safra política, desse plantel, né? De 94, 96, 96. 2000, né? Então, eu gostaria que você ressaltasse, porque eu acho muito importante isso, ter um político da tua força, do teu conhecimento ainda nativa. E mostrar que não foi fogo de palha. O propósito ainda está aí, pelo que a gente percebe. Então, assim, a nossa geração está passando, né? É claro, é nítido, né? A maioria dos políticos da época praticamente ou pararam ou estão adormecidos, vamos dizer assim, né? Eu não sei se eles vão retornar, qual que é a missão, qual que é o propósito de cada um. Flávio, eu acredito assim. Se eu tivesse ingressado mais tempo no trabalho de empreendedorismo, ter focado mais no empreendedorismo e ter esperado os momentos certos para aí sim entrar na política, eu acredito que eu seria uma pessoa mais bem-sucedida ainda no empreendedorismo, porque eu dividi meu tempo entre o empreendedorismo e a política. E também poderia ter sido mais bem-sucedido, entre aspas, porque ser bem-sucedido, que eu digo, é me tornado eleito prefeito, né? Então, por ter
abraçado duas causas, a gente acaba, assim, não fazendo 100% daquilo que você gostaria que fizesse. Você me entende? Então, o correto era, o empreendedorismo levou o Denir na política. Não, a política chamou o Denir através do empreendedorismo. E não o Denir, né, foi para a política, né, entendeu? Eu tinha que receber um chamado da comunidade. Então, percebendo isso, depois do mandato de vice-prefeito, a gente teve um mandato muito difícil, né? Na época, a imprensa estava bastante hostil com o nosso mandato, com o mandato do Sérgio de Mello. Eu tentei fazer o que eu podia na época, né, Mary? Foi. Tentamos fazer o que podia para ter conciliação também com o governo. E aí, na época, eu saí candidato a prefeito em 2016, muito mais para me apresentar aquilo que eu pensava sobre a cidade, porque a gente via que nas pesquisas a gente não tinha condições de superar o Zé Eduardo na época, que estava vindo descansado, tranquilo de São Paulo, com uma imagem muito boa demais que o pessoal fez dele, e ele ganhou. Aí, quando chegou 2020, eu falei, eu preciso de retornar para a política para resgatar um pouco da minha imagem, do meu trabalho, das coisas que eu já fiz para essa cidade, porque se eu não voltar para a política, pode ser que fique uma imagem deturpada de tudo aquilo que eu lutei por essa cidade. Foi quando eu me tornei candidato a vereador, fui o segundo mais votado, né? Não fui talvez o primeiro, porque eu não andei nas ruas, estava na época da pandemia, e a gente tem um problema de comorbidade. Falei, eu não vou atrás de me expor muito nas ruas. E eu acredito que eu fiz um bom mandato de vereador, mesmo não sendo a minha praia. Apresentei projetos importantes aqui na cidade, né? Por exemplo, o GEP, que é os Jovens Empreendedores. Você falou comigo, empreendedorismo é comigo. Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um projeto que hoje está na escola do 1º ao 5º ano, na parceria da prefeitura com o Sebrae e também as professoras que são capacitadas. A gente conseguiu colocar um centro multidisciplinar para atender as crianças que tinham dificuldade de acompanhamento, com TDAH, com autismo, e um local com psicólogas, com todo tipo de profissionais habilitados para tratar crianças que passam por essa necessidade, famílias, né? Trabalhamos muito pelo turismo de Guaíra. Guaíra ganhou, né, o selo de MIT, né? Uhum. Município de interesse turístico. A Clínica da Mulher, que a gente trabalhou muito com o Dr. Valdomiro, conseguimos um recurso extraordinário dele, que deu oportunidade para Guaíra ter a Clínica da Mulher. Eu acho que ela não funciona ainda da maneira como eu pensava, mas isso aí eu não quero entrar nesse mérito agora. Então, aí a pessoa pergunta, e o Denir, ele quer voltar para a política? Existe uma frase que eu acompanhei assistindo o jogo de futebol. Eu não estou lembrando o nome do narrador, mas ele é muito bom, trabalhou na Globo. Que ele fala assim, ó, enquanto tem bambu, tem flecha. Você entendeu? Então, enquanto tem vida, tudo é possível. Depende de você. Eu estou estudando. Em 2027, por exemplo, eu termino a minha faculdade de administração. Coisa que eu não fiz lá quando era jovem. Estou me habilitando a fazer. Eu falei, eu preciso de... nem é por... Eu estou fazendo, na parte teórica, aquilo que eu faço na prática, no dia a dia, como administrador. Você está me entendendo? Primeiro eu aprendi na prática, agora eu estou aprendendo na parte teórica. Estou fazendo uma inversão. Claro que, para a gente já se encaminhar para o final, mas deixar um comentário, inclusive desses jovens que eu tenho encontrado, e eu acredito que o tempo foi seu aliado.
o tempo, vamos dizer assim, te inocentou. Não falando de nada de justiça, mas o tempo te inocentou nessa sua volta. Eu acredito que, por estar em alta, Pablo Marçal, Flávio Augusto, tantos empreendedores aí, coaches e mentores, a tua área está em alta hoje. E o jovem tem te valorizado. Talvez aqueles, né, com mais idade, talvez esteja, vamos dizer assim, saturado de Denir Barolo. Já passou do tempo. Mas o jovem, você tem aí seu assessor, seu companheiro que está aí sempre com você, menino jovem, deve estar com os 23 anos, 24, por aí. 24. 24 anos, né? Não, eu sou bom de... Então você vê que é uma pessoa que te admira, o Kevin, né? Kevin. Uma pessoa que te admira, né? Tem uma galera com ele e outros tantos aí. Inclusive eu encontrei na academia com um, nem ia imaginar, um cara que te admira, porque ele é um cara que vem do sistema S, é Senai, é SES, é Senai. O cara te admira. Você lembra do... Até é engraçado falar você lembra, é lógico que lembra, né? Do SCAF. Ixi, demais. A gente recebeu ele em casa. Entendeu? Então, assim, você tem essa linha de empreendedor. E talvez chegou, quem sabe, né? O seu tempo, né? O tempo foi bom com você, né? Foi sim, foi generoso. É claro, Deus, né, em primeiro lugar, mas ele foi me moldando ao longo do tempo. E eu me lembro quando o Paulo Scaff veio visitar Guaíra, quando ele foi candidato a governador do estado, a gente fez um café da manhã, recepcionou ele em casa, e na época ele estava com, acho que 6% na pesquisa. E a gente conseguiu lá reunir um grande número de empresários, de pessoas admiradoras do trabalho que ele executava, né? Agora ele retornou, vai retornar em janeiro. Ele foi eleito e assume em janeiro. E na época ele falou, Denir, existem algumas coisas na vida que, independente de você conquistar um cargo, de você chegar em algum lugar, que são marcantes na vida da gente, quando eu falei de valores, que você nunca pode abrir mão, que é a fidelidade, a gratidão e o respeito. É muito fácil, se você recepcionar um candidato com 45% da pesquisa e fazer um café da manhã para ele, glamouroso, na sua casa. Claro, você está com um candidato que está praticamente eleito. Agora, você fazer o que você fez aqui, sabendo que eu estou com 6% da pesquisa, e se tornar fiel, tornar grato, e trabalhar corretamente com a gente, isso é para poucos. Fidelidade não é para qualquer um. Então, aquilo lá marcou. Eu também carrego isso na minha vida. Então, deixa as coisas acontecerem. Eu não tenho mais aquele ao sonho, não. Sonho é sonho. O que vale é a realização. Então, deixa acontecer. Se amanhã ou depois houver uma pesquisa e o povo sentir necessidade de uma pessoa experiente, uma pessoa que já passou por muitas lutas, já passou por tantas batalhas, e que eu teria tranquilidade para deixar a empresa nas mãos das minhas filhas e dos meus genros, que hoje eles têm total controle, né? A empresa, ela toca, depois que criou toda a sua sistemática, seu trabalho, né? O seu processo, ela trabalha praticamente sozinha, vamos dizer assim. Como você disse, às vezes, quando você não está presente, é que você sabe se a empresa realmente está sendo bem conduzida. Porque aí, se ela tem que funcionar até melhor do que você estivesse. Então, se lá na frente houver, né, Mary? Isso. Eu converso muito com a Mary. A parte daquele sonho já passou. Mas... deixa acontecer. As coisas de Deus, elas são inexplicáveis. Elas são inexplicáveis, né? Você pega, para finalizar, eu sei que eu já estou até tomando muito tempo, você pega Josué, né? Que aos 40 anos de idade, ele recebeu uma missão muito grande naquela época, que era, né, fazer o papel que Moisés estava fazendo, que era conduzir o povo para a Terra Santa, para a Terra de Canaã, aquela coisa toda.
E ele estava cheio de energia, cheio de vitalidade. E realmente conduziu aquele povo, liderou, conquistou muitas terras. Ficou muita terra para conquistar. Quando ele estava com 80 anos de idade, Deus chegou nele e falou, bom, agora, Josué, como é que é? Teve bom, né? 40 anos depois, você conquistou bastante terra, podia ter conquistado mais. Mostrou para ele aquilo que ele poderia conquistar, né? Então agora é hora de você repartir herança, passar as suas terras para a sua descendência, é hora de descansar. Vamos dizer assim. Você já fez seu papel. Ele ousou enfrentar Deus. Ele falou assim, Deus, eu me sinto tão renovado, tão forte e tão corajoso como eu estava com os meus 40 anos. Então eu quero continuar batalhando por aquilo que o Senhor nos deu. E com isso, o que aconteceu? Deus acrescentou mais 44 anos na vida dele, viveu até 124 anos, conquistou muito mais coisas. Então, essa questão de idade, ela está na mente da pessoa, né? E na musculatura. Na musculatura eu estou dando um jeito, estou no Pilates, vou entrar na academia. Agora, a minha mente, graças a Deus, porque minha mente é uma mente cristã, da Mari, da minha família, é uma mente que se renova de dia em dia. Isso é muito importante. Ainda falando de Bíblia, né? Jesus nos disse que o profeta não tem honra se não for na sua própria casa, né? Então, vem daquele ditado popular também que na casa do ferreiro o espeto é de pau, né? E que santo de casa não faz milagre, né? Você tendo 17 lojas, 17 cidades como base, será que a região não te valorizaria muito mais do que Guaíra, podendo galgar até um cargo de deputado? Então, tem pessoas que falam sobre isso. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de um amigo meu, influenciador da cidade de Pitangueiras, me perguntando por que você não se habilita dentro do seu partido para sair candidato a deputado, seja federal, estadual, faz uma dobradinha com alguém interessante e tal. Você tem muitos clientes, são mais de 40 mil clientes na sua loja. Eu falei, olha, não é o momento para isso. Não, convidado eu fui, estou participando, o Kevin sabe disso, a Mari, né, Mari? Verdade. Estou participando de reuniões regionais do nosso partido durante, acho que já faz uns 4 meses, né? Sim. Me coloquei na época... Não tem problema falar qual partido é. Não tem. É o PSB, que é do Geraldo Alckmin, né? Que é o nosso vice-presidente. Tem o Márcio França, que é o ministro da Indústria e Comércio, da micro e pequena empresa. E então, o Flávio, eles me convidaram para ser candidato. Falaram, a região tá mal servida, tem pouca gente aí representando a região de Franca, Guaíra, Barretos. Eu falei, olha, no princípio eu até ponderei, mas eu cheguei na conclusão que não. Agora eu quero foco no empreendedorismo, foco na formação de pessoas. Como você mesmo falou, eu quero deixar um legado. Quero deixar a minha experiência a favor da comunidade. Se isso vai me levar de volta à política, como você mesmo falou, umas vezes está observando, outro, aí é outra história. No momento eu quero mesmo trabalhar no setor de formação de pessoas. Mariângela, quero agradecer, né, a tua presença aqui hoje, né? Denir, agradecer você também, agradecer a todos que nos acompanharam até agora, né, e pedir que vocês façam suas considerações finais, né, a todos que nos acompanharam e que vão acompanhar, porque o benefício do YouTube é esse, vai ficar gravado, pessoal daqui a pouco, inclusive o Bruno vai voltar também a postar no Spotify, quem vai estar viajando, pegando estrada, põe no Spotify, vai escutando o podcast e fique à vontade. Eu que agradeço estar aqui presente, né? Que é do Denir. E eu tô aqui fazendo parte dessa entrevista. Mas foi maravilhoso, eu gostei muito de participar. O Marcelo vive me convidando para participar. Agora tem que voltar lá. Agora eu tenho que ir lá. Ai, Mariângela, que você não veio aqui. Já foi no Flávio, não veio aqui. Ai, tá vendo? Eu vou. Mas foi maravilhoso estar junto aqui do Denir. Fiquei, assim,
muito feliz de participar mesmo. Está de parabéns, as perguntas são perfeitas. Parece que ele vai mexendo com a mente da gente. Eu voltei lá atrás, de onde eu comecei, hein? E eu vejo assim que tem muita coisa ainda para fazer, né, no comércio, porque o comércio é muito dinâmico e cada vez que a gente conversa sobre o comércio, a mente abre para a gente ver inúmeras possibilidades de melhorar. E eu creio que daqui para frente vai ser sempre melhor. A gente tem que modernizar muito mais. Parabéns. E obrigado pela participação. Bom, agradecer a Deus por essa preciosa oportunidade, agradecer o seu convite, Flávio, do Bruno, né? O Heber está aqui, o Kevin acompanhado, minha querida esposa amada Mari. E assim, eu fiquei até um pouco emocionado hoje, que quando eu falo de mentoria e falo de Guaíra, cara, você foi, não sei se você percebeu, eu comecei a aumentar o tom da voz. Eu estava falando baixo, de repente. Eu gostei. Porque eu gosto mesmo de Guaíra, eu acho que a Guaíra tem um potencial extraordinário, né? E precisa de mais comprometimento de toda a sociedade. Por isso, eu que estou fazendo uma convocação para você. Você precisa retornar para a política e precisa voltar ao cenário, tá bom? Esse é o meu recado para você. Vamos contar por que disso? Porque eu tinha te falado no WhatsApp, que eu falei, não quero mais, né? Não, ainda você é muito jovem para falar isso. Tem muita lenha, tem muita coisa, tem muita contribuição para fazer para a Guaíra e você está no caminho certo, né? Está fazendo uma contribuição grandiosíssima para a sociedade, trazendo personalidades, pessoas, né, que passaram por problemas muito difíceis aqui na teve cidade. a Ana, né? Nossa, Ana. Cada episódio tem sua particularidade e eu creio que as pessoas que gostam, né, de assistir pelo menos uma parte do podcast sempre aproveitam para algum ensinamento para a vida dela. Então, parabéns. Denir, quero agradecer de verdade mesmo, porque você é uma pessoa, até falar aqui ao vivo pro pessoal, uma pessoa que desde o início do podcast sempre esteve aí nos apoiando, né? A manter um podcast não é brincadeira, tem um custo. O Denir é uma pessoa que ele apoia, né? Inclusive, a gente teve no episódio, uns 2 episódios atrás, a Sandra Moreno. E eu não lembro se você deu tempo de você assistir, depois você dá uma repassada lá, ela falou que você foi o primeiro cliente dela no jornal a comprar e anunciar no jornal, né, na coluna que ela tinha uma página. Então ela não esquece, você apoiou uma pessoa que hoje virou uma grande mulher, uma grande repórter, uma jornalista exemplar, né? E ela falou, sua plaquinha estava aqui e depois você puxa lá que você vai ver. Depois eu acho que vai sair até corte sobre isso. Ela falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu falei, pronto. Será que não gosta do Denir? Falei, ai meu Deus do céu, e vai ter que ficar, porque é patrocinador, não tem direito, não pode mexer, né, no cenário. Você é convidado, mas não mexe, né? Pensei comigo, vai ter que ficar, não sabia de nada. Ela falou, né? Ela falou assim, ele foi meu primeiro cliente, eu cheguei de bicicleta, de bicicletinha lá, falei, tô vendendo. Ele falou assim, tá bom, vou comprar, vou assinar aí. Acreditou porque você não sabia se aquela página ia vingar? Verdade, a gente se lembra, né, Mary? Sim. No início, a Sandra Moreno, ela começou com muita humildade, mas com muita capacidade. Eu patrocinava as roupas para ela. Olha só que maravilha. Pra ela fazia TV, o jornal. É verdade. Ela fez TV uma época. Toda semana ela ia lá pegar a roupa para fazer o jornal. Que maravilha. E isso que é bom, né? Onde você passou, deixou a tua semente, deixou um rastro de amizade. Né? Hoje mesmo, teve uma pessoa que me deixou até emocionado, né? Eu não vou falar o nome dele, porque ele é político hoje, né? Uma pessoa que está, assim, em bastante evidência, mas ele falou que na época, quando ele começou a empreender, que a primeira pessoa que deu oportunidade para fazer negócio com ele fui eu, que a gente chamou ele para fazer um trabalho para nós. Ele não tinha nem ferramenta direito e a coisa deu tudo certo. A gente montou uma loja com ele. Quantas histórias iguais a essa o Denir não tem, né? Tem. Então, pessoal, que vocês possam aprender algo nesse episódio e fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai ter muito corte sobre esse episódio e tenho certeza que vocês vão gostar e aproveitar muito. Vou deixar também o @ do Denir, das lojas, da Mariângela, e vocês vão poder, por exemplo,
mais jovem não conheça, ou da região, o podcast tem o poder de chegar muito longe, vocês vão poder seguir eles e acompanhar a trajetória deles, o dia a dia, que eles postam muita coisa. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Valeu.